Fala jovens, como vocês estão? Eu sou o Felipe Noronha e este é o 20 Santos, por um acaso. Hoje, num segundo vídeo seguido, em que vamos botar ponto final numa história. Ontem foi a do Sacha, hoje é a do Poroso, que finalmente foi vendido. Antes disso, vocês sabem que eu não sou de mandar salve aqui pro pessoal, porque se eu mando pra um, tem que mandar pra 1000. E aí me complica um pouco. Adoraria poder mandar pra todos, só fica um pouco difícil. É que o Daniel me mandou uma mensagem muito triste no Instagram. Terminou um namoro de meses. Daniel, relaxa. Todo namoro é destinado ao fim. A humanidade não vale a pena. Vai melhorar. Fica tranquilão, que você vai ficar bem melhor do que está hoje. Dito isso, quem fica melhor é o Santos, porque faturou um din-din com o Jackson Poroso, zagueiro equatoriano que estava desde 2018 na base e nunca conseguiu subir a profissional. Só que, como o torcedor brasileiro é carente, e eu digo isso de uma boa, o torcedor brasileiro é muito carente, ele foi endeusado de uma maneira como se fosse a solução dos problemas. Porque além de carente, o torcedor brasileiro tem uma mania de achar que a solução sempre está em quem não entra em campo, esquecendo que quem não entra em campo provavelmente tem um motivo técnico para não entrar em campo. Poroso, em 2 anos de base, nunca saiu do sub-20, no máximo chegou a ir para o sub-23, nunca foi para o profissional. Leia-se, nenhum técnico de 2018 subiu ele para o profissional, Cuca e Jair Ventura. Sampaoli em 2019 não subiu o Poroso para o profissional. Em 2020, Gesualdo Ferreira não subiu para o profissional. O Cuca agora mal teve tempo, mas também não subiu de qualquer maneira. Todos esses viram, ou pelo menos tiveram a chance de ver o Poroso de perto. Nenhum quis subi-lo. Isso deve dizer alguma coisa a vocês. Não é, é perseguido. Cara, ninguém é perseguido por 4 técnicos diferentes. Alguma coisa tem para que ele nunca tenha subido. Você pode até falar que é um extracampo, não no sentido dele, no sentido de empresários e tal. Outro dia o Santos anunciou que estava tudo acertado com os empresários para renovar. Claro que você às vezes renova para poder vender. São situações técnicas dentro de um clube. Mas estava tudo bem. Ele só não subiu porque não tinha capacidade técnica. E você pode argumentar, mas ele é de seleção. Imagina se Lucas Veríssimo, Luan Pérez são equatorianos. Poroso é equatoriano. Eles seriam titulares absolutos da seleção do Equador. Lucas Veríssimo usaria a faixa de capitão do Equador por mais de uma década. A seleção do Equador é muito fraca. A seleção do Equador não foi para a última Copa, por exemplo. Veio ao Brasil em 2014 e passou vergonha. Não passou nem de fase. Ir para a seleção do Equador não quer dizer que você é jogador de seleção. É jogador de seleção, tá ali, entendeu? É o Equador. É o Equador. Todo respeito ao Equador, é só o Equador. Então, ele ser da seleção do país dele não quer dizer muita coisa. O Veríssimo seria Deus no Equador. Tem uma diferença aí. Provavelmente Alex, Wagner, Leonardo, zagueiros que subiram antes dele, o Alex já está jogando, o Wagner está no banco, provavelmente são melhores e seriam da seleção do Equador se tivessem nascido no Equador. Tenho lido também, por exemplo, na matéria do Globo Esporte informando a venda, ele se destacou no Sub-23. Isso é um engano, tá, gente? Isso é um engano. A gente tem que ter muito cuidado ao ler essas coisas, porque o Sub-23 pré-olímpico de 2020, no começo desse ano, o Equador não foi bem. E é quase impossível você dizer que um zagueiro se destacou. Por quê? O Equador fez 4 jogos na primeira fase, perdeu os 4 por 3-0 para o Chile, inclusive o primeiro gol é contra do Poroso, por 4-0 para a Colômbia, por 1-0 para a Venezuela, gol do Soteldo, e por 1-0 para a Argentina. O Equador basicamente não fez gol, tomou 9 em 4 jogos. É impossível que o Poroso tenha se destacado nessa competição, é impossível. Se citassem o Sub-20 de 2019, o Mundial Sub-20 de 2019, até tudo bem. Esse eu assisti mesmo. Não fez grandes atuações. Se tivesse, tinha cobrado aqui chance no profissional, não fez, mas eu assisti. Só que o Equador de fato foi bem. O Equador foi até a semifinal, quando perdeu para a Coreia do Sul, ganhou da Itália na disputa de 3º lugar. Mas assim, também não foi uma campanha, ganhou Coreia do Sul, Estados Unidos, Uruguai, ou seja, ganhou de times basicamente do mesmo nível. E na primeira fase, até estou pegando para evitar falar qualquer tipo de besteira, cadê Equador? Só passou em terceiro no grupo, com uma vitória, um empate e uma derrota. Passou com saldo 0, né? Aquele terceiro lugar que passa por ser melhor que os outros terceiros. O Equador tinha empatado com o Japão, perdido da Itália
e aí ganhou do México de 1-0 para passar de fase. Não foi também uma gigantesca campanha equatoriana, consequentemente também não do Poroso. Muita calma nessa hora, sabe, gente? É preciso analisar. Esses jogos eu assisti, sei o que eu tô falando. No Sub-23 eu só acho meio difícil, apesar de não ter assistido, dizer que ele se destacou num time que foi eliminado sem marcar gol, tomando 9 em 4 jogos. Ele é zagueiro. Acho muito difícil ele ter se destacado. Então, assim, eu entendo que o Santista não, o torcedor brasileiro ainda não está acostumado com uma ideia que na Europa tem muito. Eu vou usar como exemplo o Ajax. O Ajax contrata um monte de dinamarquês, por exemplo. No Ajax tem um monte de jogador nórdico, resumindo. Por exemplo, o Ibrahimovic jogou no Ajax antes de brilhar em times maiores. Maiores, né, de ricos mesmo. Porque eles vão lá e buscam esses caras. E aí quando faz 20, 21 anos, já vende. Hoje o titular do Barcelona, o De Jong, é o De Jong, não é? Acho que é. Eu sempre confundo esses holandeses. Foi vendido cedo. Porque eles são contratados muito jovens para o Ajax faturar com a venda de um jovem promissor. Ainda jovem é vendido. O que o Santos fez com o Poroso é basicamente isso. Contratou um cara promissor que estava na segunda divisão do Equador, no Manta, para poder vender, ainda jovem, ele tem 20, 21 anos agora, e faturar. Essa teoria é certa. O problema é que o Santos pecou na venda, se confirmada pelos valores ditos ontem por um membro do comitê de gestão. 500 milhões de euros. Meu Deus, 500 mil euros. 500 milhões a gente está milionário. Bilionário. 500 mil euros. 3 milhões de reais. É pouco. Entendo que o Santos está num desespero financeiro, mas se você contrata alguém jovem para vender ainda jovem, deveria ser mais. O valor deveria ser maior. Só que é aquilo. O Santos encontrou alguém disposto a pagar mais pelo Poroso? Um jogador que não conseguiu subir ao profissional? Acho difícil. Tanto que ele está indo para o Boa Vista de Portugal, um time que apesar de ter título português, e olha que em Portugal só um time ganha, só um dos três, né, Porto, Sporting e Benfica ganham, para alguém ter título lá é muito raro, não é grande, não é um clube rico. Ele vai lá para o Boa Vista tentar fazer o que o Santos tentou, vender ainda, se ele se destacar e faturar, vender para algum maior da Europa ou maior dentro de Portugal. O dinheiro é pouco, só que eu não sei se o Santos conseguiria vender por mais. Porque a gente precisa entender que se o Poroso não subiu pro profissional, é porque ele não se destacou a esse ponto, ainda mais em um time que está sofrendo com o zagueiro. Luiz Felipe, lesionado. Veríssimo, está fora agora. Tem espaço para o profissional e ele não foi o capaz de ocupar isso. Alex, que mal chegou no Santos, ele não era da base do Santos, era do Flu, se não me engano, subiu na frente. O Kaique chegou a entrar em campo ano passado, já foi vendido para a Sampdoria. O Wagner está aí no banco há bastante tempo também. E o Poroso não conseguiu ocupar esse espaço. Então, termino com o que está escrito no título. Vendemos o Poroso. E está tudo bem.